E existe um código, preste atenção, existe um código que formou os maiores homens da história. E esse código vai cair nas suas mãos hoje. Que tantos homens hoje vivem, eles vivem perdido mesmo tendo tudo. E muitos dizem que esses homens estão vivendo um tempo com a síndrome do impostor. Hoje. Um código que não é ensinado nas escolas, nas faculdades, não é dito nas redes sociais, e o que a maioria dos homens nunca acessou. O código nunca esteve escondido, sempre foi ignorado. Agora anote isso que eu vou te falar. Quem acessa o código, acessa o propósito. Vamos lá então para mais uma aula aqui da Jornada de Honra, e essa aula vai mudar o jogo da sua vida. E preste bem atenção, se você que nos acompanha não assistiu a última aula, é preciso que você acesse o nosso canal e assista. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que você possa então ser notificado. E com isso, as aulas, você terá acesso a essas aulas que vão mudar a sua jornada. Porque a sua jornada começa aqui na Jornada de Honra. E hoje, o tema de hoje é um tema que vai revolucionar a sua história como um homem de verdade. E o tema de hoje é o código oculto do homem de honra. Anote, o código oculto do homem de honra. Como então o homem ele trilha a sua jornada, o seu caminho e acessa e ativa de fato quem ele é. Eu costumo dizer sempre e aqui compilar ainda mais essa informação de São Tomás de Aquino, quando ele diz para nós, sobretudo, a importância de alimentarmos a essência do nosso ser. Com isso, você deixa claro, de fato, qual é o seu propósito aqui nessa terra. E sabendo que o nosso propósito, o propósito que nós dizemos que é nosso, ele sempre foi do Criador. O Criador que nos escolhe e nos designa a um propósito único, que somente você pode acessar. E conte conosco, porque a missão está aqui, a Jornada de Honra está aqui, e para nós é uma missão entregar para você um conceito filosófico, teológico, social, sociológico, para que você possa então acessar essa essência. E existe um código, preste atenção, existe um código que formou os maiores homens da história. E esse código vai cair nas suas mãos hoje. Um código que não é ensinado nas escolas, nas faculdades, não é dito nas redes sociais, e o que a maioria dos homens nunca acessou. E hoje você vai entender o motivo pelo qual. E é por isso que tantos homens hoje vivem, eles vivem perdido mesmo tendo tudo. E muitos dizem que esses homens estão vivendo um tempo com a síndrome do impostor. Mas preste atenção, porque o código de honra dos homens de honra vai mudar esse conceito na sua vida. E os filósofos já diziam, Aristóteles ele dizia assim, ele ensinava sobre o fim último da minha história, da minha essência aqui nessa terra. Santo Agostinho falava sobre um coração inquieto, um coração que incomodado. E São Tomás organizou as potências da alma. E eu tenho uma aula aqui exclusiva, onde eu vou falar das potências da alma, sobretudo a importância de você ter acesso às potências da alma. Você vai entender nessa aula o motivo pelo qual você ainda não acessou e não ativou as suas potências. E quando você faz isso, preste atenção no que eu vou te falar agora. Quando você acessa as potências da alma, você então começa a entender as suas competências naturais. Ou seja, aquilo que você faz com tanta facilidade, com tanta maestria e muitas vezes para o outro é impossível.
Fique comigo até o fim dessa aula, porque ao eu revelar para você o código da honra, essa clareza virá ao seu encontro e você então vai entender que a sua jornada começa de fato agora. E preste bem atenção, eu quero que você anote aí, porque todos apontavam para a mesma verdade. O homem precisa ser ordenado em 3 camadas. E essas 3 camadas, elas são de fato código. O código oculto dos homens de honra, o código que formou os primeiros homens, o código milenar que muitos homens acessaram e ativaram, e com isso se tornaram grandes homens, homens com potências e potencial muito acima da média. Anota aí o código. Primeiro código, o código espiritual. Segundo código, o código emocional. E o terceiro código, o código físico. Anote esses 3 códigos. E agora eu vou mostrar para você, sobretudo, a suma importância de você ordenar esses 3 códigos na sua vida. Existe uma ordem a ser seguida, uma ordem a ser fundamentada, uma ordem a ser vivida. E se você fizer isso, com essas 3 camadas que formam o código da honra, a sua jornada muda e muda agora. E quero começar com a camada espiritual. Essa camada define quem governa a sua vida. Preste atenção, às vezes você está com uma vida fora do eixo, sem, muitas vezes não encontra o sentido na sua vida, e quando eu estou com essa camada, esse código desalinhado com o Criador, logo eu já não sei quem eu sou, logo eu já não sei qual é o meu propósito, e logo eu não tenho essa conexão, essa comunhão com o Criador. E isso faz com que a nossa vida ela seja então governada por outras pessoas, outras situações. Presta atenção, se o Criador não governa a sua vida, algo ou alguém menor, muito menor do que ele, está governando. E com isso, uma mentalidade confusa, sem direção, não sabe qual é o seu propósito, uma vida sem sentido, sem saber como você se encontra, não tem noção do seu estado atual, não sabe quem você é, aonde você está e muito menos aonde você vai chegar. Mas fica comigo até no final dessa aula aqui, por quê? Se você ficar comigo até o final e anotar os 3 códigos e colocar em prática hoje, a sua vida muda agora. E a segunda camada, a camada emocional. Essa camada define como você reage à vida, como você tem reagido à sua vida, como você tem reagido, sobretudo, às circunstâncias que muitas vezes te incomoda, muitas vezes circunstância que vem como gatilho direto nas suas feridas, nas suas memórias, e com isso traz toda uma desestrutura interna, ou seja, uma confusão interna. O seu diálogo interno fica confuso, uma mentalidade distorcida, sem saber o que fazer, sem sentir, sem poder visualizar, sem acreditar, sem saber, de fato, conduzir uma resposta ou se posicionar como eu deveria me posicionar. Mas fique comigo porque você vai aprender, que hoje você aprende na camada emocional, assume a importância de você fazer gestão das suas emoções. Olha como uma camada se conecta com a outra. Anderson, me dá uma dica de como eu, então, buscar esse gerenciamento das minhas emoções. Se na primeira camada espiritual, se você buscar a camada espiritual hoje, buscar uma conexão com o amor, com a verdade, amigo, o jogo da sua vida muda agora. A sua jornada muda agora. Porque se eu quero fazer gestão de fato das minhas emoções, eu preciso estar conectado com o Criador. Ele vai te dar a direção, vai te posicionar da forma correta para que você faça gestão das suas emoções. E com isso, você consegue gerenciar as feridas, você consegue gerenciar as memórias, você começa a ter então um equilíbrio interno, você começa a alinhar uma frequência emocional com a espiritual.
Um homem sem domínio emocional é dominado pela vida. Um homem sem domínio emocional, ele é dominado pelas circunstâncias da vida. Ele é uma presa fácil. Qualquer gatilho ativa uma memória ferida, um sentimento ferido, uma memória ferida, um sentimento distorcido, e com isso você se posiciona como um homem sem inteligência emocional. E agora eu quero trazer para você a terceira camada. Existe uma sequência. Primeira camada, espiritual. Segunda camada, emocional. E a terceira camada, a física. Preste bem atenção, essa camada mostra quem você realmente é. Se você tem disciplina, se você age com base nas disciplinas, se você de fato está construindo algo, você está construindo um caminho rumo ao seu propósito, tem fundamento, tem direção, existe um conceito sobre tudo isso. Porque um homem, quando ele se posiciona, quando ele busca uma atividade física, quando ele busca a ter uma disciplina, uma regra alimentar, uma rotina, a mentalidade dele muda, o sentimento muda, logo as suas ações mudam e ele começa a ter decisões mais assertivas, porque a vida dele de fato está numa frequência equilibrada, porque a camada espiritual, a camada emocional e a camada física traz para esse homem uma autoridade, um poder de se posicionar de fato com uma postura de enfrentamento. Se você não tem hoje uma postura de enfrentamento, porque a sua vida não está ordenada dentro dessas camadas, ou seja, dessas três camadas que formam o código de honra. E essas camadas, então, elas não são iguais, elas têm uma hierarquia que você precisa seguir. E a hierarquia é a ordem dessas camadas que eu já disse anteriormente. Espiritual, ela vai trazer o governo. Entende que quando eu falo de governo, é a consciência de que quem me governa é Deus. Se Deus, o Criador, me governa, logo eu tenho governo sobre as outras coisas. Mas, porém, você precisa ter a questão da camada emocional, porque a camada emocional ela vai te proporcionar respostas na medida certa, porque eu tenho um governo, eu governo a situação, então eu consigo fazer uma entrega de uma resposta partindo de uma tomada de decisão mais condizente. E a física ela traz o quê? A manifestação dos seus resultados. Ela é a resposta final. Quando eu falo da situação física, um homem, quando ele traz essa ordem espiritual, emocional e física, presta atenção. O nível de testo dele, de testosterona, aumenta. E ele começa a fluir dele a disposição, postura de enfrentamento. Ele consegue se posicionar de fato, uma voz forte, firme, tomadas de decisões eficazes, faz com que ele de fato se posicione como um homem ordenado pela verdade. O quanto isso pode mudar a sua vida hoje. Existe um erro, um desafio a ser consertado, a ser alinhado pelo homem moderno. O homem moderno, ele inverteu tudo. Presta atenção agora. As camadas invertidas são as mesmas camadas, mas no processo inverso. O homem moderno, ele vive primeiro, coloca o físico à frente. O homem moderno, ele inverteu colocando primeiro, potencializa o físico primeiro, não que ele não tenha, mas que ter essa camada do físico, mas ele coloca o físico fora de ordem, em primeiro, buscando o resultado na vida o resultado da vida hoje, nos seus metas e objetivos, mas ele coloca o físico primeiro. Ou seja, e ele se perde, se ele coloca no físico, já óbvio que ele vai se perder na vida, na camada emocional, trazendo conflitos internos. E em terceiro passo, muitas vezes esse homem ele ignora o pilar espiritual. Isso primeiro, ele busca resultado. Segundo, começa a se encher de conflito. Terceiro, se ele não busca Deus, muitas vezes, não prioriza Deus na vida dele, o vazio aumenta. O vazio aumenta. Um vazio interno aumenta. E uma vida desordenada, sem direção e sem honra. Nessa ordem do processo inverso,
ele tem um resultado. Uma vida desorganizada, sem direção e sem honra. Quando ele faz o processo correto, espiritual, emocional e físico, ele ordena a vida dele, traz a ordem para a vida dele e com isso ele acessa e ativa as suas competências naturais com base nas suas potências. O resultado do fim último dessa ordem são os grandes resultados na vida, na sua vida. E por isso, muitas vezes, os resultados que você tem buscado e você não teve até ontem é porque você não tinha entendido, sobretudo, o código do homem de honra, o código oculto de um homem de honra. Agora, os grandes homens tinham uma convicção porque eles viviam esse código. Os nossos ancestrais, antepassados, grandes filósofos, grandes homens, reis, eu posso citar vários reis para você aqui, homens, filmes que você vai assistir, né? Eu vou passar aqui, vou deixar aqui embaixo nessa aula uma lista de filmes para que você possa entender o quanto isso é milenar. Esse esse código oculto, ele é milenar. E se você acessar ele, você vai ter os mesmos resultados que esses homens tiveram. Existe algo fundamental que você precisa entender, então. O código sempre esteve aí, mas ele precisava de uma ordem, de ser ordenado por você. E a pergunta é: você vai continuar vivendo, tendo uma vida desordenada ou vai decidir viver com honra? A resposta é sua. Então preste bem atenção, porque se você de fato entendeu a estrutura, o alinhamento dessa frequência, priorizando essas camadas, o código oculto de honra, a sua vida muda hoje. O código nunca esteve escondido, sempre foi ignorado. Agora anote isso que eu vou te falar. Quem acessa o código, acessa o propósito. Quem acessa o código oculto de honra, acessa os resultados, acessa o seu propósito. Eu quero agradecer a sua presença até aqui e dizer que na próxima aula vai ser o complemento dessa aula. Fique comigo, porque aqui começa a sua jornada de honra.